5 rodadas do Campeonato Brasileiro já foram disputadas, mesmo que alguns clubes ainda tenham aquele asterisco na classificação por não completarem os 5 jogos, mas já dá para ver alguma coisa no Campeonato Brasileiro. É cedo para qualquer projeção definitiva, é cedo para imediatismos, evidentemente, mas já dá para tirar alguma coisa desse Campeonato Brasileiro nessas 5 rodadas iniciais. Parece pouco, e é pouco, apenas 5 rodadas de um total de 38, mas vamos lembrar que mais de 10% do campeonato com essas 5 rodadas já foi disputado. Então, dá sim para tirar alguma coisa, as primeiras impressões pelo menos desse Campeonato Brasileiro. E é isso que a gente faz a partir de agora. Eu sou Cristiano Oliveira, deixe seu like já agora, desde já no vídeo, compartilhe o canal, espalha para que mais gente chegue até o nosso conteúdo por aqui para a gente falar de futebol. A vinheta e uma análise resumida das 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O líder é o Internacional. Eduardo Cudê ele foi muito criticado, até com certa razão por alguns torcedores, por conta do desempenho do Inter nos clássicos grenais dessa temporada. Um empate na Libertadores e no Campeonato Gaúcho foram 3 clássicos, 3 vitórias do Grêmio, e é claro que o torcedor do Inter ficou com o pé atrás em relação ao treinador. Mas o Cudê faz uma coisa que é muito boa, que é o contrário, por exemplo, do que o Thiago Nunes fez no Corinthians. Esses dois times, Inter e Corinthians, vinham de um passado recente no que eu não vou chamar de antifutebol, seria muito forte, mas um futebol feio de se ver. O Odair era criticado no Inter com razão, no Corinthians Carille criticado com razão. Então esse ano os dois clubes, Inter e Corinthians, contrataram novos técnicos para darem uma outra cara, um outro jeito de jogar para essas equipes. O Thiago Nunes no Corinthians teve uma eliminação precoce na Copa Libertadores e abriu mão desse projeto. Voltou a jogar o mesmo futebol reativo, feio, burocrático do Corinthians dos últimos anos. O Eduardo Cudê, que iniciou muito bem a Copa Libertadores, e está invicto, inclusive, na competição, ele teve porradas que sofreu, repito, algumas com razão, nos grenais que o Inter jogou e não conseguiu sequer fazer gol no Grêmio. Mas ainda assim, ele manteve a sua convicção, ele manteve as suas ideias, ele manteve o seu jeito de pensar e de jogar futebol, e o Inter larga bem nesse Campeonato Brasileiro. Importante que se diga, o Inter vai ser campeão? Não sei, não dá para saber, ninguém tem bola de cristal e ninguém pode, em sã consciência, afirmar isso agora. Mas é óbvio, é inegável que o início é muito bom. O Inter pegou um time fraco como o Atlético Goianiense, como o Curitiba, venceu. Pegou um time ali meia boca que é o Santos, venceu. Pegou um time mais forte que é o Atlético Mineiro, venceu. Isso é importante, uma boa largada do Internacional, que não à toa lidera o Campeonato Brasileiro. Quem é que vem na sequência do Inter, tá? Vem ali o Atlético Mineiro e o Vasco, entre outros. O Vasco, é importante que se diga, no próprio Rio de Janeiro em especial, os caras começaram porque o ramonismo, isso e aquilo, convenhamos, era muito mais uma flauta, uma autocorneta, digamos assim, do que propriamente uma análise coerente, né? Vamos pegar a tabela do Vasco. O Vasco pegou o São Paulo, que é um time em alta instabilidade, não é difícil hoje ganhar do São Paulo, e pegou 2 dos piores times do campeonato. Foi lá e venceu, né, que foram o Sport Recife e o Ceará. Então era evidente que o Vasco ia começar o campeonato com boa pontuação. Pegou um time um pouco mais forte, que era o Grêmio, já não saiu do empate de 0-0. Então é evidente que o Vasco não vai se manter no topo do Campeonato Brasileiro. A briga do Vasco vai ser do meio de tabela para baixo. Me perdoem os vascaínos, mas eu acho que até mesmo mais otimista dos vascaínos sabem que essa realidade atual de briga por G4 não vai acontecer. O time do Vasco é muito fraco, altamente dependente do argentino Cano. Bom, o Atlético Mineiro está nesse bolo também. Esse é um time que tem condições, porque investiu muito, contratou jogadores de qualidade, tem um grande técnico que é o Sampaoli, mesmo nas derrotas, contra o Inter até não foi tão bem, mas mesmo na derrota contra o Botafogo, pressionou, finalizou mais de 30 vezes, impressionante volume do Atlético Mineiro, e nas rodadas iniciais, ganhou do Flamengo no Rio de Janeiro, ganhou do Corinthians uma virada fantástica, tem time, tem bala o Atlético Mineiro, e acho que a tendência é ele ir se ajeitando ao longo do campeonato, Sampaoli impondo as suas ideias, e ele tem boas ideias, e a partir daí o Atlético conseguiu uma estabilidade no alto. Não uma estabilidade razoável, mediana, uma estabilidade top para brigar por título de Campeonato Brasileiro. Eu acho sim que essa é a briga
do Clube Atlético Mineiro. Aí tem alguns times ali em volta, o Bahia que iniciou bem, sofreu uma derrota agora para o Ceará. A gente chega no meio de tabela e encontra um Botafogo invicto, que é surpreendente, né? O time do Botafogo que também em tese briga para não cair, acabou de empatar com o Flamengo, fazendo um gol no finalzinho, um golaço do Pedro Raul, cedendo o empate no final no pênalti do Gabigol. Chega num Grêmio também invicto, mas com uma série de empates que com certeza preocupa o torcedor, né? O Grêmio preservou jogadores contra o Ceará e empatou. Colocou o time titular contra o Corinthians, empatou e perdeu o pênalti. Colocou o time titular contra o Flamengo, ganhava até o final do jogo, cedeu o empate num pênalti. Preservou um ou dois jogadores contra o Vasco, empatou também. Então, e tem o Diego Souza lesionado e vai agora para as finais do Campeonato Gaúcho contra o Caxias. Troca o chip, como se fala, né? Para voltar a jogar o Gauchão agora, que é uma competição, convenhamos, que não leva a lugar algum para o Grêmio. Para o Caxias, maravilhoso se ganhar, evidente. Agora, se o Grêmio ganhar o Gauchão, convenhamos, muda muito pouco. Então esse é o Grêmio, um time que poderia ter embalado nesse começo, a tabela não foi das mais complicadas, né? Tirando o Flamengo no Rio, poxa, o Corinthians é um time numa instabilidade, o Ceará é uma das equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro e o Grêmio não conseguiu embalar. Eu imaginava o Grêmio largando nessas 5 primeiras rodadas com pelo menos 12 pontos. E o Grêmio não conseguiu isso, né? Pelo contrário, o Grêmio tem aí 7 pontos, né? Ganhou do Fluminense na primeira rodada, depois empatou 4 vezes. É bem menos, né, do que poderia alcançar, sem dúvida alguma. E aí eu tenho certeza que muita gente começa a pensar, tá, mas e o Flamengo, Flamengo? Bom, é óbvio que o Flamengo é uma decepção no Campeonato Brasileiro. Eu acho que até o Domenech Torrent sabe disso. Até o Jesus lá em Portugal sabe que o Flamengo decepciona na largada do Campeonato Brasileiro. Mas, gente, olha só. Qual seria o técnico brasileiro, tá, capaz de fazer o Flamengo jogar parecido com o que jogava o time do Jesus o ano passado? Não tem. Então, assim, não vamos colocar toda a culpa no Domenech. Ele tem culpa? É claro que tem. Ele começou a tentar impor mudanças rápido demais, os jogadores não estão entendendo, alguns até se manifestam contra ele. É claro que o Domenech tem que botar a mão na consciência e dizer, vem cá, ó, isso aqui não é um time do Guardiola, isso aqui não é um time com um orçamento bilionário, não. Isso aqui é o Flamengo, que já tinha uma base pronta. Então vamos respeitar essa base, respeitar esse trabalho e mudar aos poucos, tá? É claro que o Flamengo decepciona nesse início de Campeonato Brasileiro, mas acho que não é exagero nenhum, acho que todo mundo sabe que o Flamengo não vai brigar contra rebaixamento, né? É até uma preocupação para equipes, por exemplo, como um Botafogo, talvez um próprio Vasco, sem dúvida alguma um Ceará, um Bahia, talvez um Fortaleza, esses times que vão brigar lá atrás no campeonato e que hoje estão vendo lá o Flamengo e pensar, o Flamengo, que legal, brigando para não cair. Se eu fosse torcedor desses clubes, eu estaria preocupado, porque aquela vaga que o Flamengo está ocupando lá embaixo vai ser de algum deles no final do campeonato. O Flamengo não vai ficar lá para sempre. Por quê? Porque tem qualidade, porque tem ferramenta. Não vai brigar lá atrás o tempo inteiro. Então é evidente que o Flamengo vai sair de lá. Do mesmo jeito que na parte de cima, o Bahia não vai ficar lá para sempre, o Vasco não vai ficar lá para sempre, e esses times vão ter uma queda que vai ser natural no campeonato. Mas nessas primeiras rodadas, a gente tem assim um pontapé de partida, a gente tem uma iniciação do campeonato, mas querendo ou não, já é mais de 10% do campeonato que foi, quase 15% do campeonato já disputado. É pouca coisa? É pouca coisa para a gente ser definitivo, mas já dá para ter alguma ideia do que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, que tem, antes que perguntem, eu sei que a pergunta vai aparecer, porque eu coloquei no card do vídeo uma foto do Marinho. O Marinho é meio que uma piada, assim, aliás, até com algum preconceito, tá? Essas piadas, brincadeiras, entre aspas, que fazem com o Marinho. Acho que ele não é um grande jogador, tá? Acho que é longe disso. Mas, cara, não é absurdo dizer que o Marinho é o melhor jogador dessas 5 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Não é um absurdo dizer isso. O Santos tem no Marinho um cara que tem 3 gols no campeonato, 2 assistências, bons números, larga muito bem no Campeonato Brasileiro o Marinho. Por isso eu coloquei a foto dele no card do vídeo, e também para dizer que essas brincadeiras que se fazem com o Marinho, como se ele fosse uma grande piada apenas, são brincadeiras, cara, de mau gosto, tá? A gente tem que respeitar mais os profissionais muitas vezes. O Marinho, desculpa, ele pode não ser aquele jogador de 10 milhões de reais que o Grêmio pagou lá para a China, mas ele também não é um perna de pau. Ele começou bem o Campeonato Brasileiro. Eu queria destacar também agora na parte das análises individuais. Análises eu não vou entrar detalhadamente em cada um,
mas aspectos assim genéricos. O Cano começou muito bem o Campeonato Brasileiro pelo Vasco. O Guerreiro se machucou na terceira rodada, mas começou muito bem pelo Inter. É uma perda importantíssima que vai ter o Inter para a sequência do campeonato. São alguns. O Marrone começou muito bem no Atlético Mineiro, já perdeu espaço. São Paulo tirou o Marrone no intervalo agora contra o Inter. Eu até achei uma troca meio esquisita do Sampaoli, mas são jogadores que começam assim com um certo destaque esse Campeonato Brasileiro. O Cássio sendo importante para o Corinthians, embora tenha falhado em alguns gols contra o Atlético Mineiro. É um campeonato que começa assim, não tem assim uma grande surpresa, nem o Vasco, eu repito, eu não considero surpresa, porque basta olhar a tabela do Vasco, que já dá para se imaginar que o Vasco no início ia ter uma largada boa de Campeonato Brasileiro. Agora, a surpresa negativa, claro, é o Flamengo, que muita gente eu imaginava ali como um candidato, um favorito ao Campeonato Brasileiro, e ele larga lá atrás, numa zona, hoje uma condição ali de briga contra rebaixamento, que não vai ficar, claro, até o final do campeonato. Tá certo, pessoal? Eu acho que aí foi um resumo, né? uma espécie de carta de entrada assim, do Campeonato Brasileiro, com essas suas 5 primeiras rodadas. Repetindo, são 5 rodadas, eu sei que é pouco, para um panorama geral de 38, mas para quem não se deu conta, ó, mais de 10% do campeonato já foi, quase 15% do campeonato já foi. Então é aquela coisa, é pouco, pero no mucho, tá? Alguma coisa a gente já pode tirar dessa largada aí do Campeonato Brasileiro, tá certo? Deixa o like aqui embaixo, famoso joinha, comenta, compartilha, para que mais pessoas tenham acesso. Indique o canal também para que mais pessoas cheguem com a gente, para a gente falar de futebol. E se tiver algum tema para sugerir para próximos vídeos, por favor, coloca nos comentários aqui, que eu estou sempre dando uma olhada e respondendo o que o pessoal participa. Abraço a todos!